Santa Maria Corredentora. Princípios e fundamentos da teologia mariana, a Mãe Corredentora. Continuando as nossas aulas a respeito desta verdade teológica, em que a cooperação de Maria na obra da nossa redenção realizada por Cristo no Calvário, por cuja cooperação conquistou Maria o título gloriosíssimo de corredentora da humanidade, o padre Antônio Roio Marim aborda no capítulo 7º do livro A Virgem Maria um assunto muito pertinente a respeito das diferentes vias ou modos de redenção e corredenção, para fazer um paralelo entre a redenção na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e esta cooperação de Maria, fazendo esta comparação por via de diferentes modos. No caso, hoje nós vamos falar sobre a via de satisfação. Como mencionei, existem 5 vias ou 5 modos distintos. Na aula anterior nós tínhamos visto o mérito e as dignidades de cada operação, de cada ato meritório. E hoje nós vamos abordar a satisfação. Por via de satisfação, nós temos estas quatro partes: a culpa e a pena do pecado, o conceito de satisfação, elementos que a integram e classes de satisfação. Vamos primeiramente a respeito da culpa e a pena do pecado. Sobre o pecado, há de se considerar 2 coisas: a culpa ou a ofensa que é cometida contra Deus e o reato da pena que recorre sempre consigo aquela ofensa. Ou seja, é uma consequência da culpa. Toda culpa ela tem a sua pena correspondente. Com o pecado, o homem ultraja a honra de Deus, afastando-se dele para seguir os seus próprios gostos e caprichos. Uma vez pecado, então, o ser humano pecou, automaticamente é colocado em seu coração uma culpa e, consequentemente, existe uma pena a ser paga devido à ofensa feita a Deus. Vamos lembrar a dignidade de Deus e a nossa dignidade para ver o problema que caímos quando nos encontramos no pecado. Bom, no direito humano, ao que infringe a lei é imposta uma pena, a morte, prisão, trabalho forçado ou multa e etc., para restabelecer a ordem conculcada. Então já de compleição humana, nós podemos entender isso perfeitamente. Toda pena deve ser imposta àqueles que infringirem a lei ou o direito humano. A justiça divina exige também satisfação para nos perdoar o pecado. Então essa foi a primeira parte, essa consciência de que nós temos realmente a culpa gerada pelo nosso ato de ter pecado e automaticamente temos uma pena que deve ser cumprida para que seja perdoado este pecado. Agora vamos ao conceito de satisfação. Ou seja, a vontade do Pai é que seja feita a justiça e restabelecida essa ordem. O pecado nada mais é do que uma desordem. E, por graça divina, em sua misericórdia, Deus nos dá a capacidade de satisfazer esta injúria. Santo Tomás a define. Essa satisfação é a compensação por uma injúria cometida, de acordo com a igualdade de justiça. Eu particularmente grifei essa igualdade de justiça para nos recordar sobre os méritos de congruo e de condigno, onde existe no topo dessa hierarquia de méritos a de estrita justiça, de igualdade de justiça, que somente Cristo conquistou esse reato, esta compensação. E qual é a nossa posição da nossa dignidade perante Deus? Essa foi a minha frase que eu coloquei aqui para nos lembrar que nós, ao pecarmos, adquirimos uma dívida impagável para com Deus. E que somente a fé em Cristo, na Eucaristia e nos seus sacramentos é que vai nos ajudar a pagar ou satisfazer esta injúria. Bom, então nós temos já o conceito da culpa gerada pelo pecado, da pena, que é uma maneira de satisfazer esta injúria.
no terceiro ponto, os elementos que a integram. Então, existem dois. Né? Como que eu posso entender, então, essa minha obra? Eu preciso realizar uma obra de satisfação da injúria que eu cometi. Existem dois elementos que integram essa satisfação. Um é material, que é qualquer obra dolorosa sofrida como punição pelo pecado. Então, alguma coisa material mesmo, estamos falando, né? Por exemplo, vou fazer uma oração de um terço de joelhos às 3 da tarde na sexta-feira, em compensação dos pecados que me vieram à consciência. Um exemplo. Né? Então, existe uma obra material a ser realizada. A outra formal, que consiste na aceitação voluntária e por caridade dessa obra dolorosa com a intenção de satisfazer a ofensa cometida contra Deus. Veja que aqui existem algumas palavras importantes. Primeiro, a aceitação voluntária e por caridade, nada forçado. Portanto, não existe uma satisfação, de fato, se o ato não é voluntário, se é obrigatório. Né? Ainda mais por falta de caridade, piorou ainda mais. Né? Além disso, a intenção de satisfazer a ofensa. É importante aqui nós deixamos muito claro que a satisfação verdadeira nós, homens, jamais conseguiremos. Mas a intenção de satisfazer já basta para Deus. Se nós unirmos essa nossa intenção aos méritos de Cristo conquistados na cruz por via do nosso sacramento da Eucaristia, falo nosso porque é de fato nosso, e nós temos que fazer uso dessa graça que Deus nos deu. Então, unindo a nossa intenção com os méritos que Deus nos deu por meio de seu Filho, nós podemos de fato entregar na mão do Pai esta obra meritória para satisfazer as nossas dívidas. Por fim, as classes de satisfação. Em razão da forma, ela pode ser tripla. Então, eu mencionei da forma, né, esse ato de caridade voluntário, né, e essa iniciativa, essa intenção de satisfazer a vontade do Pai, de reordenar as coisas. Essa forma é tripla, reconciliatória, reconciliar, expiatória e formal. A reconciliatória destina-se a fazer a reparação apenas da culpa ou ofensa do pecado. Então é só para reatar, reconciliar, né, a nossa alma para com Deus, a nossa integridade inteira para com Deus. A expiatória refere-se apenas à satisfação da pena devida pela culpa. E aí você pode se perguntar por que existe essa diferença, né? A reconciliação já não seria uma forma de satisfazer com alguma obra, né, essa necessidade da justiça, eu estaria já satisfazendo a pena? É importante essa distinção para entendermos futuramente a redenção, porque Cristo não teve culpa, Cristo não teve que se reconciliar com Deus Pai, mas ele assumiu as penas. Ele pegou para si a expiação que nos era cabível, para satisfazer a pena que nos era devida, por causa da nossa culpa. Então é importante aqui essa distinção entre essa forma da satisfação, a reconciliatória, a expiatória, e a formal. A formal inclui tanto a reparação da culpa quanto da pena. E nós somos convidados a fazer essa satisfação desta forma, né? Nos reconciliando para com Deus Pai e também satisfazendo as penas que devemos pagar. Lembrando que existe essa dupla, ou seja, a reconciliação pela culpa ou a expiação da pena, ou as duas ao mesmo tempo. Esta distinção é interessante porque, de acordo com os protestantes, a satisfação tem um significado puramente expiatório da pena, sem reparar ou extirpar a culpa. Como se nós não conseguíssemos tirar a culpa de nosso coração, apenas uma reparação, uma satisfação puramente expiatória, para tirar aquele problema da pena que nós teremos que sofrer. E a culpa continua lá. Então, esse é o conceito que eles têm. No sentido católico, no entanto, a expiação é formal, ou seja, ela expia e
repara a culpa e a pena. Então, ela expia a pena e repara, reconcilia a nossa culpa, ou seja, arranca fora aquela culpa que nos foi colocada no coração. Muitas pessoas podem dizer que não sentem mais a culpa, mas na verdade elas estão anestesiadas com a culpa e não conseguem perceber que existe sim algumas culpas em seu coração devido ao pecado cometido e as penas que acontecem temporais, a pessoa também já se acostumou. Né? A culpa e a pena são mecanismos de Deus nos chamar a atenção para nos convertermos. A culpa pode ser, né, encoberta por uma peneira, digamos assim, onde você esconde aquela culpa e não fala naquele assunto, e as penas vão acontecendo ao longo do seu dia, as coisas vão ficando truculentas para que você possa realmente fazer um exame de consciência, mas não faz, e age como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Ou seja, os fatos cotidianos vão sendo cada vez mais truncados, as penas temporais vão tentando chamar a sua atenção e você não reage. Essa seria a pior parte, né? Essa seria a pior postura de qualquer fiel. Em razão da pessoa que a oferece, é dividida em pessoal e vicária, dependendo se é oferecida pela mesma pessoa que cometeu a ofensa ou por outra pessoa em reparação àquela. Aqui nós temos essa distinção, né, em razão da pessoa, pode ser uma satisfação, né, uma obra meritória de satisfação para a remissão dos meus pecados ou para a intercessão por outros. No caso aqui, Cristo teve eh, essa esse chamado, né, essa razão de pessoa vicária, ou seja, por nós, oferecida para a nossa salvação. Aqui eu propus um resumo de todas essas realidades, né? O conceito, primeiramente, de satisfação, então, é a compensação por uma injúria cometida de acordo com a igualdade de justiça. Então, você vai compensar a injustiça, você vai reajustar a ordem que foi desorganizada pelo pecado. Essa satisfação tem uma causa material, qualquer obra dolorosa sofrida como punição pelo pecado. Existe uma causa formal, uma aceitação por caridade, lembrando que ela é voluntária, reconciliatória, destina-se a fazer a reparação apenas da culpa ou ofensa do pecado. Expiatória, refere-se apenas à satisfação da pena, devida pela culpa. Ou formal, que inclui tanto a reparação da culpa quanto a da pena. E existe uma causa eficiente, ou seja, a pessoa, né, que vai operar é ela própria, ou seja, uma causa eficiente pessoal oferecida pela mesma pessoa que cometeu a ofensa, ou vicária, que é oferecida por outra pessoa em reparação àquela, que é o que nós fazemos, de certa forma, quando intercedemos pelas almas do purgatório. Nós conquistamos méritos, nós realizamos obras meritórias que satisfazem, de certa forma, a pena e a culpa de certas desordens que ocorreram no mundo e oferecemos isso pelas almas do purgatório. É uma forma de oferecer a outra pessoa. Nós somos chamados também a rezar pelas almas do purgatório. De agora em diante, nos slides, vocês vão verificar agora essa relação a Cristo, para que possamos caminhar futuramente e falar de Nossa Senhora. Então, em relação a Cristo, a paixão de Cristo é a causa satisfatória, no sentido formal e vicário. Veja, sentido formal porque foi unido a reconciliação e a expiação. E vicário porque era por nós, não por ele próprio. Então, a paixão de Cristo, a sua morte e crucifixão, é a causa satisfatória no sentido formal e vicário dos pecados de todos os homens. Em outras palavras, ofereceu ao Pai uma reparação universal, superabundante, intrínseca e de estrita justiça, pelos pecados de todos os homens. E agora nós vamos abordar paulatinamente aqui essas palavras que foram grifadas. Por exemplo, é causa satisfatória no sentido formal. Né? O que seria isso? Ou seja, que repara a culpa e satisfaz a pena do pecado, as duas coisas. Lembra-se que eu tinha mencionado a respeito dessas duas realidades, né? A reparação, a reconciliação da culpa e
a satisfação da pena, a expiação da pena. Essas duas coisas estão ao mesmo tempo unidas no sacrifício de Cristo, por isso ela é chamada de formal. Vicária, como eu já tinha mencionado, isto é, oferecendo sua vida não por suas próprias culpas, que não possuía, mas por aquelas de todos nós, por nossas culpas. Logo na sequência, nessa frase, você tem esta reparação universal. Por que ela é universal? Ela é universal porque oferecendo-a por todos os homens do mundo, sem exceção, já que todos eles foram redimidos por Cristo. E isso traz um poder imenso à paixão de Cristo. Por todos os homens ele se ofereceu. É também dita superabundante em virtude da dignidade infinita da pessoa de Cristo, que ultrapassou em muito a magnitude da ofensa feita a Deus por todo o gênero humano. Veja a dignidade da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que, juntando todas as ofensas da humanidade inteira, a sua obra foi além, né? Ultrapassou a magnitude dessas ofensas. Isso é um convite a nos convertermos, tamanho poder da obra da redenção. Também é dito que ela é intrínseca, isto é, por seu próprio valor objetivo, e não por uma mera aceitação extrínseca por parte de Deus. Ou seja, ela foi realmente vivenciada nas entranhas. Não foi somente uma ordem externa na qual eu obedeço sem a adesão voluntária, sem um ato de caridade verdadeiro. Portanto, ela foi intrínseca. E, por fim, de rigorosa justiça, como explicamos na apresentação anterior relativa ao mérito de Cristo, que apresenta um mérito de condigno de estrita justiça, ou seja, na exata dignidade com que Deus Pai tem, assim Cristo também tem. Portanto, a obra, no caso aqui de satisfação, ela é completamente satisfatória. A Sagrada Escritura corrobora com essas afirmações nessas citações que aqui eu selecionei algumas. Ele é a oferenda de expiação ou propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Em Romanos 3:25 é dito que é ele que Deus expôs como instrumento de expiação, sacrifício de propiciação com o seu sangue mediante a fé para demonstrar sua justiça. E por fim, o magistério da Igreja, no Concílio de Trento, ensina que Jesus Cristo mereceu nossa justificação por sua santíssima paixão no madeiro da cruz e satisfez a Deus por nós. Também aqui deixo a citação da encíclica Miserentissimus Redemptor de Pio XI, e a Mediator Dei de Pio XII. Eu coloquei aqui os números que se referem aos parágrafos das encíclicas onde a palavra satisfação é citada, para quem quiser se aprofundar em alguns textos das encíclicas. Mas é claro, na Sagrada Escritura, portanto, que Cristo realmente oferece toda a sua obra de redenção para a remissão dos nossos pecados. Mencionado lá atrás, basta a nossa intenção de oferecer a Deus esta reconciliação e esta expiação dos nossos pecados com livre vontade, né, e com muita caridade, nós teremos, né, grandes méritos nisto. Não por nós, mas por causa de Cristo. A razão teológica explica que, propriamente falando, satisfaz pela ofensa o que desenvolve o que desenvolve ao ofendido algo que ele ama tanto ou mais do que o ódio com que o qual detesta a ofensa. Então, ela é sanada, né? Ela é satisfeita quando se devolve ao ofendido algo que ele ama tanto ou mais do que o próprio ódio que ele tinha daquilo que ele detestava. Então, é importante aqui mencionar que a obra de Cristo foi superabundante e muito mais elevada do que as ofensas que toda a humanidade fez para com Deus. Pois bem, Cristo, sofrendo por caridade e obediência, ofereceu a Deus um obséquio muito melhor do que o exigido para a compensação de todas as ofensas do gênero humano. E isto para 3 capítulos. Primeiro, pela grandeza da caridade com a qual ele padeceu sua paixão.
pela dignidade do que ofereceu em satisfação do pecado, sua própria vida como homem-Deus, e pela amplitude e intensidade da dor que padeceu. São três, né, partes que integram esta razão teológica. A cabeça e os membros constituem como uma só pessoa mística e por isso a satisfação de Cristo pertence a todos os fiéis como membros seus. Estado de graça que eu coloquei, ou seja, estando na amizade com Deus, estando no estado de graça, olhando para a sua vida, tendo plena consciência de que você não cometeu pecados mortais, ou se cometeu, se confessando, pedindo perdão a Deus de forma sincera, você estará unido a este corpo místico, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Com essa união será justificado as nossas obras, mesmo sendo insuficientes, mas não por elas, mas unidas aos méritos de Cristo. Por isso a necessidade de entender misticamente esta ideia da igreja como sendo um corpo, como um todo, e Cristo a cabeça. Quando dois homens são unidos pela caridade e com isso se tornam um, eles podem satisfazer a pena do pecado, um pelo outro. Então nós temos essa possibilidade, né, de dois homens unidos pela caridade, né, poderem satisfazer um pelo outro a pena do pecado. A satisfação é um ato exterior, pela qual a execução pode ser feita por meio de instrumentos, entre os quais são contados amigos. Portanto, é um convite. Veja como o texto já vai nos levando à corredenção, né? Por sermos instrumentos de salvação para outros, não de salvação, mas de justificação, de santificação, ou de satisfação, melhor dizendo, né? Nós podemos satisfazer as penas que outros cometem ou que outros merecem, né? Não é a mesma coisa com o arrependimento e confissão. E aqui eu quero deixar muito claro, por isso eu coloquei em negrito essas palavras, né? A culpa do pecado, que devem ser os atos pessoais do próprio penitente. Portanto, a culpa do pecado não é possível de ser satisfeita por ninguém, a não ser pelo próprio pecador. E esse é o grande problema aqui do protestantismo, né? A culpa do pecado é um ato próprio, pessoal, de livre-arbítrio. A pessoa precisa fazer o exame de consciência e reconhecer os seus pecados, para que ela possa pedir perdão de Deus e essa culpa ser extirpada. Se a pessoa não consegue fazer um exame de consciência e sentir vontade de derramar lágrimas perante as suas ofensas a Deus, é porque ela já se acostumou com o pecado. Isso é a pior situação possível. Portanto, é importante a pessoa fazer um exame de consciência e, de fato, pedir perdão de suas culpas. Já ao término da confissão, o próprio sacerdote te prescreve uma pena. Ele te dá umas orações a serem feitas. E essas orações, quando você faz de coração, unidas aos méritos de Cristo, elas satisfazem por completo, né, aquela pena temporal. Lembrando-se que algumas culpas de pecados mortais, elas são eliminadas e a pena temporal também. Mas aqueles que fizeram, né, ou cometeram pecados mortais, no purgatório ainda será necessário uma certa satisfação devido à ofensa que é muito maior. Aqui, neste momento, na Terra, nós temos esta satisfação temporal, mas a satisfação já na vida eterna depende das obras. Você pode executar obras meritórias o suficiente para satisfazer a sua vida. Mas é importante que nós não criarmos uma atitude mesquinha, né, de executarmos obras apenas para satisfazer as nossas penas temporais, ou até mesmo as penas dos pecados mortais no purgatório, mas também para aliviar aquelas almas que estão no purgatório. Fazermos obras além da nossa necessidade, como Cristo foi o exemplo, que assumiu as penas, sendo que não precisava, e do mundo inteiro. Portanto, abraçar a satisfazer de forma a sanar, né, essas penas dos nossos irmãos, para que se convertam aqui, ou para satisfazer as penas das almas do purgatório, é um convite a todo católico. Agora vamos em relação a Maria, vamos caminhar agora a respeito dela. Através do mistério de sua compaixão aos pés da cruz, a Virgem Maria
em estreita dependência e subordinação à paixão de Cristo, isto aqui é extremamente importante para a compreensão. Estreita dependência e subordinação à paixão de Cristo. Também ofereceu ao Pai uma satisfação que era universal e intrínseca, mas insuficiente, finita, ainda que dignamente proporcional. Veja que aqui nós colocamos as ordens das coisas. Cristo oferece a redenção absoluta, enquanto que Maria oferece uma corredenção proporcional. Proporcional à dignidade que ela tinha por ser mãe de Deus. Nós vamos ver que existe uma certa hierarquia nessa corredenção. E o principal foco dessas apresentações é convidar todos os católicos a se unirem ao exemplo de Maria, de também buscar fazer parte dessa obra redentora. Ela foi corredentora, ela é corredentora, e nós somos chamados a também nos unirmos a esta redenção, fazendo parte desta corredenção da humanidade. Bom, primeiramente, a corredenção de Nossa Senhora, esse mistério, nessa compaixão dela, né, ela foi uma satisfação universal pela ordenação divina de suas dores, a salvação do gênero humano, em plena e absoluta dependência de Cristo Redentor. Portanto, ela se ordenou, né, a participar das dores de Cristo, unindo as suas dores à de Cristo. Isso ela tem esta qualidade universal, por ser mãe de Deus e estar ali presente aos pés da cruz. O próprio texto deixa claro. Também é intrínseca essa satisfação em Nossa Senhora, porque intrínseca é a associação de Maria a Cristo, ao fim último da redenção. E igualmente a cooperação de Maria à paixão de Cristo, com a qual forma como que uma mesma coisa por divina ordenação. Ou seja, ela era a mãe de Cristo, a mãe do Redentor. Então ela apresenta uma associação íntima a Cristo. E também de igual cooperação, né, por estar lá sofrendo junto com Cristo. Portanto, ela pode dizer que é intrínseca também, né, a sua satisfação. Mas é insuficiente, porque por si mesma a compaixão de Maria não poderia satisfazer pelos pecados do mundo inteiro, ao menos no plano de rigorosa e estrita justiça. Veja aqui que o texto faz menção daquela dignidade. Ela não apresenta a dignidade de condigno de estrita justiça, pela infinita desproporção entre o ofendido, que é Deus, e o que se oferece à satisfação, uma criatura. Então aqui está sendo colocado o motivo de ser insuficiente. Nossa Senhora é uma criatura e Deus está acima dela, não é criatura. Por isso existe essa insuficiência na satisfação, coisa que em Cristo não existe. Por ser também Deus, por ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a sua dignidade é igual à do Pai, por isso a sua satisfação é suficiente. No caso, Maria é criatura, por isso é insuficiente sua satisfação. Também é finita a satisfação de Nossa Senhora, porque nenhuma criatura pode realizar um ato infinito, pura e simplesmente. E ainda que dignamente proporcional, porque esta nos comereceu com mérito proporcional, ex condignitate, o que Cristo nos mereceu com todo o rigor da justiça. E isto mesmo há que aplicá-lo à co-satisfação oferecida ao Pai por Maria, corredentora. Veja que é digno, né, de Nossa Senhora, devido à sua dignidade proporcional, seus méritos proporcionais. Ela apresenta uma dignidade, mas é proporcional, não é idêntica de Cristo. Essa proporcionalidade vem devido à sua participação na obra da redenção, por ter gerado o Filho de Deus nas suas entranhas. Então ela apresenta uma dignidade acima de nós. Nós somos criaturas, mas Nossa Senhora tem uma dignidade acima da nossa, o que garante a ela uma participação mais intrínseca e universal da satisfação e da redenção do gênero humano. Ainda mais, como disse um ilustre mariólogo, as satisfações de Maria oferecidas a Deus pelo pecado pertencem de algum modo à ordem hipostática,
e estão colocadas, por conseguinte, em um plano transcendente à ofensa do pecado por parte do homem. Ou seja, a, a, a participação de Maria na ordem hipostática, por ter sido mãe da pessoa do Cristo, né? Mãe da, da, daquela pessoa que apresentava duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Essa participação de Maria na ordem hipostática garante a ela essa graça maternal. E essa graça maternal é que fundamenta toda a intensidade e a cooperação de Maria nessa satisfação da redenção. Portanto, a participação de Maria na união hipostática, essa, inclusive, a união hipostática é algo muito importante para todo católico, né, que seria essa união de duas naturezas numa única pessoa. É essa união das duas naturezas que nos convida a entregarmos as nossas almas a Cristo, para que a nossa intimidade para com a segunda pessoa da Santíssima Trindade cresça, para que nós nos unamos a essa união hipostática que é feita em Cristo. E essa união hipostática é que nos atrai, nos convida ao amor a Deus. Para finalizar, algumas frases importantes sobre este assunto. A razão mesma, diz-nos a Santíssima Virgem, tendo sido martirizada com Cristo para a redenção, satisfez juntamente com Cristo a pena devida pelo pecado. A imensidão de sua caridade, a dignidade de seus atos satisfatórios, a magnitude de sua dor, revelam-nos toda a excelência de sua satisfação. Há aqueles que objetam que uma satisfação de valor infinito como a de Cristo não pode se acrescentar outra satisfação, como se Cristo fosse, simplesmente suficiente, de fato é, mas que ele não permitiria que houvesse uma participação. Respondemos que a satisfação de Maria não se acrescenta à de Cristo, para aumentar o valor infinito desta última, mas apenas para realizar o cumprimento da ordenação divina que assim dispôs livremente para a redenção do gênero humano. É um convite, não é uma obrigação. Como nós vimos anteriormente, toda satisfação ela tem que vir de uma vontade livre, de um ato de caridade e de uma intenção de se unir à paixão de Cristo. Portanto, é uma falta de compaixão não buscarmos em nossa vida unir as nossas dores, as nossas dificuldades, fazendo uso dos exemplos de Maria e de Jesus, com paciência, com mansidão, meditando nos mistérios do Rosário, deixar de participar dessa obra de redenção. Eu finalizo aqui essa apresentação mostrando essa simples foto do filme da Paixão de Cristo, onde é um exemplo material, como tinha mencionado, né? Esse ato de enxugar o chão com o sangue preciosíssimo de Nosso Senhor. É algo que demonstra a nossa postura, que convida a nossa postura, perdão, para nos unirmos, né, nestas manifestações de compaixão, de carinho, de busca por nos unirmos, como que enxertados nessa árvore que é Cristo, para nos unirmos a Ele e satisfazer as penas, tanto nossas quanto as dos almas do purgatório. Eu finalizo essa apresentação pedindo à Virgem Santíssima que aprofunde no coração de todos os fiéis católicos esse convite a nos unirmos à obra de redenção, comungando frequentemente, confessando ao menos uma vez por mês, de forma devota, para que possamos desagravar as ofensas ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria e também as ofensas ao nosso querido patrono São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.